Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Mais uma vez estamos chegando para compartilharmos da poderosa Palavra do Senhor Jesus. Hoje, no programa, nós estaremos falando sobre justificados pela fé. Eu quero mostrar nessa mensagem os privilégios que nós adquirimos a partir da nossa justificação em Jesus Cristo através da fé. Venha conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto. Eu quero ler Romanos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Está escrito da seguinte forma: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Pois bem, baseado nestes versículos, eu quero falar sobre a justificação pela fé, ou justificados pela fé. Esse texto, Paulo está nos ensinando acerca do propósito da salvação. E uma das coisas que nós aprendemos aqui é que a fé, ela pode nos trazer alguns benefícios, né? E a primeira coisa que ele vem falar é que se nós formos justificados pela fé, nós vamos ter paz com Deus. E isso é um privilégio que nos conquistou Jesus na cruz do Calvário. Então, quando eu falo do plano da salvação, o que é isso? Os homens, que é criatura de Deus, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, precisamos exercer a fé para que nós consigamos exercer também os benefícios da salvação. O que é fé? Para a gente entender tudo o que acontece a partir desse fenômeno chamado fé, não é? A partir do momento que eu tenho a definição da fé e sei o que ela pode me proporcionar, eu começo a me relacionar melhor com Deus. Fé, na verdade, é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Quem nos ensinou isso foi o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. A gente aprende que a fé é esse firme fundamento, essa certeza de que mesmo que eu não estou vendo, eu creio que algo existe. Trocando em miúdos, fé me dá a capacidade de acreditar num ser que eu não estou vendo. Como é que eu posso me relacionar com Deus se eu não o vejo ainda? Porque vai chegar o dia que nós o veremos. Mas como é que eu posso acreditar que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, se eu não tenho fé? Então a fé, ela me credencia a crer num ser espiritual, porque Deus é espírito. Ele não tem corpo como nós, o corpo físico, não é, que nos proporciona a capacidade de enxergá-lo, de vê-lo. Agora, a fé,
ela me dá essa capacidade de acreditar, de crer. E quando eu acredito em Deus e começo a exercer essa relação com Ele, através dessa ferramenta poderosa que é o início de toda a relação do homem com Deus, como é que eu estou aqui pregando a palavra? Por que eu invisto tempo na palavra? Porque pela fé eu acredito que ela tem poder para mudar a vida dos homens. Pela fé eu acredito que ela tem a capacidade de interferir. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade de interferir na vida dos homens. É por isso que a gente vê muitas pessoas que são nocivas à sociedade, com uma vida toda atrapalhada, que não tem paz, que não tem alegria, que vivem uma vida atribulada e também tira a paz, às vezes, das pessoas que estão em torno dele. E aí ele tem um encontro com Deus. Porque ele passa a acreditar que a solução dele está em Deus. E aí ele começa a buscar a Deus. E nessa busca proporcionada através da fé, ele começa a ver a sua vida mudando. E o versículo que eu li, o primeiro versículo do capítulo 5 de Romanos, ele vai falar justamente sobre isso. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo está querendo transmitir para nós? Ele está querendo dizer que Jesus é quem tem a capacidade de nos justificar diante de Deus. Porque o homem, pelos seus próprios méritos, jamais conseguiria se justificar diante do Senhor. Somos imperfeitos, temos erros, temos falhas. Mas o que é justificação? Justificação é o ato que Deus tem através do sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário, de nos fazer justos diante do Senhor. A salvação, ela é para a gente usar uma linguagem bem simples e você conseguir entender, quando eu falo de salvação, eu estou falando do grande projeto de Deus que proporciona o homem a viver uma vida na terra do lado do Senhor e garantir a sua eternidade do lado dele. E a salvação, para que ela se concretize, é preciso que algumas coisas aconteçam. A primeira coisa que acontece, quando nós nos encontramos com Deus através da fé, Deus, ele nos justifica. Justificar é você fazer com que uma pessoa que não tem como justificar com os seus próprios méritos, passe a ser justificado pelo propósito da salvação na cruz do Calvário. Então, a morte de Jesus me garante essa justificação. Quem me justifica é Deus, não é o homem, é Deus. E de igual forma você. Então, a partir do momento que eu sou justificado por Deus, aí eu começo a me relacionar com Ele. E aí, começa a vir uma série de benefícios para nós. Quer ver? Adoção. Antes da adoção vem a regeneração. O homem é regenerado, um homem que faz coisas terríveis que a gente chega a acreditar que ele tem coragem de fazer, daqui a pouco ele começa a ser regenerado. Ele é justificado, ele é regenerado, ele é santificado e depois ele é adotado. Aí ele passa a ser filho, ele sai da posição de criatura para a posição de filho. Isso é lindo. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e na sequência eu continuo falando sobre essa justificação através da fé. Um minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é? Desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé.
Dando continuidade à mensagem que estamos desenvolvendo, justificados pela fé, né? Nós estamos falando dessa bênção, dessa dádiva que Jesus nos conquistou na cruz do Calvário, que é sermos justificados diante do Pai, diante de Deus, através do seu sacrifício. E por isso que o versículo diz que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por intermédio de quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu terminei o primeiro bloco dizendo que a salvação, ela proporciona justificação, regeneração. Regenerar o que é? É você mudar uma pessoa em uma outra. É uma pessoa nociva, uma pessoa maldosa, de repente começar a ser boa. Então ele está sendo regenerado. Era um alcoólatra. Era uma pessoa que vivia na dependência química. Era uma pessoa que tinha uma vida totalmente atrapalhada e de repente ele muda de vida. O que é isso? Regeneração. É Deus, através da palavra, regenerando essa pessoa. E a partir do momento que a pessoa é justificada, regenerada, aí ele começa aquele processo de santificação. O que é santificação? A palavra tem na sua raiz a palavra santo. E santo, no original grego, quer dizer tirado para fora. Ou separado por um propósito. Eu, hoje, me considero uma pessoa que estou sendo santificada através da palavra. E essa santificação, ela é o quê? Gradativa. Eu tenho que melhorar dia após dia. Não é? A Bíblia diz que a luz, o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Quando que nós podemos dizer que um dia é perfeito? Meio-dia. Quando o sol, né, demonstra que está no meio realmente do céu, nós falamos, é meio-dia. Meio-dia é o momento principal do dia. E depois nós começamos um processo novamente. Ele vai, depois ele começa a declinar novamente. Eu preciso melhorar e a santificação me leva a isso. Hoje eu procuro viver uma vida piedosa, amanhã eu preciso ser melhor. A minha vida, a minha relação com Deus precisa ser ascendente e nunca descendente ou decadente. Eu tenho que subir e nunca descer. Mas depois de tudo isso, que você é justificado, que você é regenerado, que você é santificado, aí você passa a ter os privilégios de filho. E há um engano, tem muitas pessoas que acham, mas todo mundo é filho de Deus. Não é bem isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Filhos são aqueles que são salvos. E 1 João capítulo 3, versículo 1 do capítulo 3 de 1 João, ele ensina o seguinte: amados, agora, olha a expressão do tempo, agora, isso quer dizer que antes não éramos, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, olha que coisa linda e que privilégio, seremos semelhantes a ele, e como ele é, nós o veremos. Oh, aleluia! Eu me alegro em pensar assim. Eu vou ter o privilégio, você pode ter também, de ver Jesus face a face. Hoje, eu o vejo pela fé, mas vai chegar o dia que eu vou vê-lo literalmente. Não só vou vê-lo, como serei semelhante a ele. É o que a Bíblia diz. Como eu creio na Bíblia, como eu acredito na palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Foi o próprio Cristo ensinando, ele diz, olha, passarão os céus, a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. E eu creio que elas são verdades. Então, dentro desse primeiro versículo, a salvação, ela se concretiza a partir do momento que nós somos justificados pela fé. Mas há algo interessante dentro desse texto que eu quero dividir contigo. O versículo 2 diz assim, pelo que também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a fé me dá entrada a essa graça. Que graça é esta? É algo que a gente precisa entender. O que é graça? Vamos definir a palavra graça. Graça, em outras palavras, é favor imerecido. É algo que você não merecia, que nós não merecíamos. Mas Deus nos deu gratuitamente.
Graça é isso. E aqui está dizendo que essa justificação pela fé nos dá acesso a essa graça, a esse privilégio, a esse benefício de receber algo que foi proporcionado pelo próprio Deus. É isso que esse versículo 2 está dizendo. Pelo qual também temos entrada pela fé. Veja que nada é sem fé. Pela fé a esta graça, no qual esperamos, ou melhor, estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora preste atenção no versículo 3, que coisa maravilhosa. O versículo 3 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Opa! Aqui já vai dizer algo que parece confrontar a um cristianismo que eu estou vivendo, ou estou vendo ser praticado hoje e pregado por muita gente. A graça é algo muito gostoso, agradável, é bom. Sermos alcançados pela graça de Deus é tudo de bom. Mas aqui, o apóstolo São Paulo está dizendo que nós não nos gloriamos só nesse benefício da salvação, mas nós também nos gloriamos nas tribulações. E é aqui, amado, que eu quero que você reflita comigo, porque cristianismo não é só rosas, cristianismo não é só benefícios, cristianismo não é o que muita gente tem pregado, cristianismo é renúncia, cristianismo é luta, é você dizer não à sua natureza, é você dizer não a você mesmo. E aqui está dizendo, nós nos gloriamos não somente nas coisas boas, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. E aí, um processo vai se desencadear que a gente vai mostrar no último bloco dessa programação. Vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, eu explico esse aspecto tão bonito do glorioso propósito da salvação. 1 minuto só. Pois bem, dando continuidade, concluindo essa mensagem que nós estamos desenvolvendo no programa Palavra de Fé, estamos falando sobre justificados pela fé. Então, eu encerrei o segundo bloco dizendo que a salvação, ela é um presente que nos foi, pela fé, constituído através de Jesus. Nós, através da fé, tivemos acesso a essa graça, mas Paulo está dizendo que nós também temos que olhar o outro lado. Nós também temos que nos gloriar nas tribulações. Tribulação é uma coisa difícil, que ninguém gosta de passar. Prova, luta, dificuldades, problemas que as pessoas não querem enfrentar, faz parte da vida. Por mais justo ou justificado que você seja, você vai enfrentar. Querendo ou não, todos nós temos que enfrentar. Agora, veja que o versículo diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela vai produzir um negócio muito interessante. Sabe o que é? A tribulação produz paciência. Paciência. Você sabe o que é paciência? Paciência é uma virtude que nos faz ter a capacidade de esperar. No grego, essa palavra paciência quer dizer, ela tem muito a ver com resistência. Quem tem paciência sabe esperar. Por mais que a vida esteja complicada, por mais que esteja difícil, aqui eu quero me valer disso para dizer a você, amigo, do programa Palavra de Fé. Você que está passando por um momento difícil, que está enfrentando lutas. Eu sirvo a Deus, mas a minha vida tem sido de dificuldade. Lembre-se, Paulo está dizendo que nós não temos que nos gloriar só na salvação, na graça, no acesso a essa graça, mas também temos que nos gloriar nas tribulações. Porque a tribulação, ela vai produzir paciência. E quem tem paciência, amados, consegue vencer. Por que consegue? Porque hoje não está legal. Mas ele acredita e ele tem capacidade, ele tem resistência de esperar.
E amanhã é um novo dia. E com um novo dia sempre chega a possibilidade de mudanças. Já havia um adágio popular que diz assim, nada melhor do que um dia após o outro com a noite no meio? É mais ou menos isso. Então, se a coisa não está legal hoje, continua acreditando em Jesus. Continua confiado em Jesus, sabendo que essa tribulação que você vive hoje, ela vai produzir dentro de você algo chamado paciência. E uma coisa puxa a outra. Depois que você, atribulado, passa por uma dificuldade, e essa dificuldade gera paciência, o versículo posterior diz assim, ó, a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência. É isso mesmo. Tribulação gerando paciência e a paciência trazendo experiência. Porque a experiência, amados, ela é muito importante quando você sabe se utilizar dela. Quando você é uma pessoa experimentada, não é? Provada, já enfrentou de tudo, já passou por dificuldade, já teve perdas, e essas perdas foram grandes, e você soube se manter sereno, equilibrado, sem perder a esperança, você está dizendo que você está o quê? Crescendo em maturidade. Então a paciência, ela produz a experiência. E a experiência? A experiência vai produzir um outro fenômeno maravilhoso. Qual é, pastor? O versículo diz que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência produz, sabe o quê? Esperança. Oh, aleluia! Esperança é a palavra. Olha aqui, todos vocês que estão sintonizados no programa Palavra de Fé, preste atenção no que eu vou dizer. Se eu tivesse que resumir a vida cristã, eu resumiria em 3 palavras. E não sou eu que resumo, foi Paulo que resumiu no capítulo 13, de 1 Coríntios. A vida cristã se resume em 3 palavras: amor, fé e esperança. Muito embora ele disse que o amor é maior do que todas essas virtudes. Mas por que ele colocou essas 3 palavras? Porque amor é o trono de sustentação do cristianismo. Por que Jesus morreu por nós? Por amor. Nós não merecíamos, mas ele gratuitamente nos amou primeiro. E esse gesto de amor é que mudou a minha vida, a sua vida. O texto áureo da Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna é a salvação que nós estamos falando. Porque você pode ter uma perdição, uma condenação eterna ou uma vida eterna. Foi por isso que Jesus deu. Cabe a mim escolhê-la ou não. Jesus jamais vai te obrigar a servi-lo. Jesus jamais vai romper aquilo que ele te deu de presente, que é o livre-arbítrio. O poder de escolher é seu, é meu, é nosso. Deus não vai pegar ninguém pela orelha e levar forçado para o céu. Vai quem quer. O propósito está estabelecido, a porta da graça foi aberta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a fé para me relacionar com Deus. Agora, dentro das 3 palavras amor, fé e esperança, por que a esperança também é importante como a fé e o amor? Porque, irmão, a esperança é que faz a gente acreditar no amanhã. Por que uma pessoa se suicida? Pergunto para você. Por que uma pessoa passa a ter mais medo da vida do que da morte? A ponto de acabar-se com a sua vida, dar um tiro na cabeça, tomar veneno, pular na frente de um carro, pular de cima pular de um 10º andar, porque perdeu a esperança. E quem não tem esperança, não serve para viver. Você já viu esse adágio? Mas eu vou repeti-lo novamente. Quem não tem esperança não serve para viver. E aqui o apóstolo está dizendo que a tribulação produz isso. E olha como é que ele encerra esse texto. Veja que coisa linda, essa sessão de ensinamentos. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está. Eu amo esse verbo. Aqui não está dizendo que vai, que vem. Aqui está dizendo que o amor de Deus está derramado dentro do meu coração. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Tenha a sua vida justificada pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos falar com o Pai.
Vamos falar com o Pai. Vamos, em nome de Jesus, orar. Pai, te louvamos com toda a força da nossa alma. Eu te louvo porque fomos justificados pela fé através do sacrifício de Jesus Cristo. Eu, sinceramente, gostaria de ter palavras, meu Pai, para te agradecer por esse grande privilégio, por esse presente que o Senhor me deu. Mas, meu Deus, como eu não posso e como eu não sei me expressar à altura, eu quero simplesmente pedir, me ajude a viver aquilo que o Senhor planejou para que eu vivesse. Me ajuda, me dê sabedoria, me dê graça, juntamente com os meus irmãos do programa Palavra de Fé, que está orando comigo agora. Visita esse irmão, visita essa irmã. Aonde quer que ele esteja, que ele possa ter acesso, se ainda não teve, e aquele que já teve possa usufruir de todas as benesses dessa justificação em Cristo Jesus. Pai, me ajude a viver uma vida piedosa e com esse amor derramado dentro do meu coração. Faça isso na minha vida e na vida de todos os nossos irmãos. Amém, Senhor. Amém. O tempo passou rápido, estamos mais uma vez terminando o programa Palavra de Fé. Eu espero que você reflita sobre o que você ouviu. Lembre-se de uma coisa, essa vida aqui é passageira. A Bíblia diz que é 70, 80 no máximo. O que passar disso é canseira e enfado. Portanto, lembre-se, nós temos uma eternidade nos esperando. Eu quero desejar a você uma semana maravilhosa, que a bênção do Senhor alcance você e a sua família. Não esqueça, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus.